Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Dá um som maior aí, varão. Lá maior. Top. Eu não vou cantar não, que eu não sei, não entendo. Só queria fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. É tão bonito, os caras pedem, né? Só que eu não sei cantar não. As irmãs cantando bem ali, bonito. Só mesmo pra ficar bonito mesmo. Me ajuda aí, tá? Vocês são top demais. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Pastor Carlos, Deus abençoe, meu amigo. Prazer, tá? Obrigado, meu amigo. Estou muito feliz mesmo. Já ouço falar do pastor Carlos e do Ministério Casa na Rocha há um tempo pelo meu amigo, não, acho que ele não está aí, o Fábio, né, pastor Fábio, né, ele trabalhava lá na farmácia lá em Suruí, e a gente pegou muita amizade, ele sempre falava desse ministério, sempre falava muito bem. Eu sempre queria conhecer, já há anos aí, alguns anos aí, 1 ano, 2 anos, eu tive agora a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz, trago um abraço do meu pastor André, e do meu bispo Davi. Meus irmãos, Êxodo capítulo 3, antes de eu ler para vocês, deixa eu me apresentar. Eu sou Isaac, a gente é lá de Suruí. Alguém conhece Suruí? Suruí, amém? A terra da farinha, né? Farinha Suruí, muito conhecida. Nós somos de Suruí. Eu perguntei certa vez para Deus, meu amigo, é Marlon, né? Marlinho, né? Deus abençoe. Canta pra caramba, irmão. Eu perguntei para Deus, qual é o meu testemunho? Eu vejo tantos amigos falando que era ex-usuário de droga, Eu acho muito top. Os caras contam, não, quando eu pegava no fuzil, rapaz, que doideira, que negócio maneiro, assim, uma experiência, né? Adrenalina. Comecei a questionar, orando, Senhor, eu nasci, bem dizer, dentro da igreja. Qual é o meu testemunho, Senhor? Eu com 12 anos conheci minha esposa. Eu cheguei no culto, na Assembleia de Deus Vila Nova, sentei, olhei assim, com 12 anos, ela cantando. Eu falei, vou casar com essa menina com 12 anos de idade. Ela tinha 15. Não tinha como dar certo naquele momento ali. E eu, aquela adolescente, apaixonado. Toda vez que a gente pegava um negócio de escola, a gente botava a inicial, né, da AI, né, que eu sou Aline Isaac. AI, não sei se vocês faziam isso. Antigamente eu fazia, eu botava minha inicial e a dela. Né? Cartinhas. Agora não, tudo WhatsApp, né? Essas coisas, né? Antigamente era o MSN e o Orkut, só DD com scrap, né? Quem pegou essa época aí? Eu mandava lá uns depoimentos para ela, aqueles hino do Era Você, do William Nascimento, era você, mandava para ela. Uma vez eu mandei para ela, não sou um Dom Juan conquistador, mas 12 anos de idade, apaixonado, ouvindo Era Você, lá, eu amo você, volume, um monte de volume lá, chorando. Estão rindo porque estão identificados, estão rindo deles mesmo. Eles não estão rindo de mim, estão rindo deles mesmo. Aí eu apaixonado, nada, enfim, nunca tinha namorado. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu orando. Eu tinha desistido já, eu falei, não tem como não. 15 anos de idade, eu faço uma oração, meu líder de jovens, presbítero Marcelo Tosta, ele falou assim, quando vocês entrarem no seu quarto, jovem, só tinha homem. Ele falou assim, quem fica, fica. Aí eu, opa. Ele falou, o negócio de ficar não é de Deus não, gente. Busque uma namorada para casar. Eu com 15 anos, era o mais novo da turma. Todo mundo já velho lá. Cheguei em casa e falei assim, Senhor, se isso existe mesmo, me mostra com quem eu vou casar. Em sonho. Eu orando para esquecer ela, eu sonhei com ela, cantando numa igreja grandona. Eu acordei, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo. Comecei a estar repreendido. Nesse mesmo dia, né, que foi segunda-feira, cheguei no ensaio, ela não fazia isso com ninguém. Chegou, me deu um beijo, um abraço, um beijo no rosto. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Obrigado, papai. Dali, com 15 anos, comecei a namorar com ela. Fiz 18 em setembro, casei em novembro. E aí a gente já está 10 anos casado. Temos 2 filhos. E eu falei, Deus, qual é o meu testemunho? Ele falou assim, é esse teu testemunho. Casou com a primeira namorada, vive na igreja, não conhece o mundo. Eu falei, então tá bom, então por onde eu passar eu vou contar o meu testemunho
que é estar na presença de Deus. E você, jovem, que talvez está assistindo, que está pensando que lá fora tem alguma coisa, eu te garanto que não tem nada de bom para você, mas aqui na presença do Senhor tem vida e vida com abundância. Meus irmãos, Êxodo capítulo 3, vamos ver na versão ACF. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meus irmãos, vou ser muito breve. Meu amigo Vitor também está por aí, Vitor, que eu vi, Vitor Roncati. Deus abençoe, mano, tamo junto. Meus irmãos, a história de Moisés é muito interessante. Deixa eu só voltar um pouco para me localizar nesse texto. A história ali de José. José, ele é o 11º filho de Jacó. José é filho de Raquel. Raquel, aquela que Jacó trabalha 14 anos para se casar com ela. Imagina hoje, os jovens não querem nem trabalhar para casar com a sua esposa. Naquela época, 14 anos, ele trabalhou para poder se casar com Raquel. Jacó casa com Raquel, só que Raquel não podia ter filhos. Lia ou Leia, ela vai ter filhos, e começa a história. De repente, o 11º filho é de Raquel. Raquel, ela vai ter José, e José significa que Deus me acrescente outro, que Deus... E começa a história de José, só que José, ele é muito perseguido. José é perseguido porque ele é muito amado pelo pai. Ele não pede esse amor, mas o pai o ama. E Deus dá sonhos para José, muito interessante. José é odiado porque sonha. José é odiado porque Deus dá uma revelação do futuro, do que aconteceria na história do povo de Israel e através de José. A Bíblia vai dizer que José é invejado. José ganha uma túnica de mangas compridas até os tornozelos. José ganha uma túnica colorida, no caso essa túnica também é colorida. E a história vai dizer que os seus irmãos começam a invejá-lo. A Bíblia fala que eles vão tentar matá-lo, mas decidem vendê-lo para os ismaelitas, e dos ismaelitas para o Egito. Vai chegar no Egito. José chega no Egito. José vai parar na casa de Potifar. Potifar é um cara muito importante no reino do Egito, do faraó. De repente José está lá trabalhando, e tudo que José fazia, José prosperava. Aonde José tocava, José prosperava. José era um camarada muito bonito. José era um camarada muito belo, assim como o nosso tecladista é muito belo, né? Amém, irmão? Receba. José era muito bonito, José era muito admirado, mas de repente a mulher de Potifar, ela olha e começa a se encantar por José. E ela começa a fazer propostas para José. De repente chega um dia que ela faz o seguinte: ela dispensa todos os trabalhadores, e de repente só fica ela e José. De repente só está ela e José, e eu imagino agora na minha cabeça essa mulher olhando para José e falando: José, olhe para a sua esquerda, José, não tem ninguém, a gente pode pecar. José, olhe para a sua direita, não tem ninguém, José, a gente pode pecar. José, olhe para frente, olhe para trás, não tem ninguém, José, a gente pode pecar. Mas eu imagino esse servo de Deus olhando para a mulher e falando: mulher, olha para cima. Aquele que não podia ver, ele enxerga de cima para baixo, e os olhos dele são como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. E esse texto, ele vai alegrar alguns e vai assustar outros. E eu não sei se esse texto te alegra ou te assusta, mas os olhos do Senhor te contemplam, os olhos do Senhor te vê. Talvez uns vão se assustar: meu Deus, o Senhor me vê, o Senhor viu. Mas talvez para outros vai se alegrar, porque o Senhor viu as madrugadas de oração, o Senhor viu as minhas renúncias, o Senhor viu quando eu fiquei quieto, mesmo tendo razão para falar. Eu vim lá de Suruí para falar. Ele te vê,
Ele te vê quando você entra no quarto escuro chorando, pedindo socorro. Ele te enxerga, Ele te vê. Ele está falando: eu sou contigo, minha filha. Eu sou contigo, meu filho. Marlon, pastor Marlon. Ele enxerga conversas que a gente não enxerga. Ele vê a intenção do coração quando está perto, dá um tapinha nas costas, mas está com segunda intenção. E Ele está falando: eu cuido de você. Eu te enxergo. Eu te enxergo. Eu te enxergo. E eu vou falar, não sei para quem é. Talvez você está falando assim: eu perdi uma amiga, eu perdi um amigo. Ela era tão legal, ele era tão legal, mas me bloqueou, não fala mais comigo. Deus está falando: não chame de perda o que o céu está falando é livramento. Não chame de perda o que o céu está falando. Eu te livrei, eu conheço por dentro, eu te livrei. Aleluia, aleluia, aleluia. José, aquele que é contemplado. Aleluia, a história passa, José é vendido. José é preso, melhor dizendo, injustamente. Ele está na prisão, ele prospera. Ele vai ter a administração da prisão, ele vai interpretar sonhos de um padeiro e de um copeiro. O padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar para o palácio. Passa-se alguns anos, ele continua lá e ninguém lembra dele. Até quando o faraó tem um sonho. O faraó tem um sonho, o sonho do faraó é muito confuso, ninguém entende. De repente o copeiro fala: olha, eu conheço um que pode interpretar esse sonho, faraó. Sonho de vacas magras, vacas gordas, espigas feias e bonitas, enfim. José é chamado, é barbeado, ele chega até a presença do faraó, do rei de Israel, do rei do Egito. Só que eu acho lindo porque se o copeiro lembra de José, naquele exato momento que ele chega na cozinha do faraó, só tinha vaga de padeiro naquele momento. E nada contra a profissão de padeiro, mas não era o que Deus tinha para José. Ele espera mais um processo. Quando José chega lá, ele interpreta o sonho e dá a solução. Só que eu te pergunto, naquele momento, não tinha governador. Você conhece um governador antes de José? Não tinha governador. E posteriormente também não é registrado governadores depois de José. Aí eu acho extraordinário, porque Deus, quando quer abençoar, nem que ele tenha que criar cargo onde não tem, ele cria, ele abre porta onde não tem porta. Deus está falando, quem sabe nesse exato momento, Marlon, estão citando o nosso nome. Não. É o Marlon que a gente tem que abençoar. Não. Manda chamar ele aqui. Quem sabe você não chega em casa hoje e teu WhatsApp não toca. E você está tão assustado, vai falar: é mais uma dívida, é mais um problema. Mas quando tu abrir a mensagem, vai ser a provisão de Deus para sua casa. Quem recebe essa palavra, levanta a sua mão, expressa a sua alegria em receber essa palavra. José agora é o governador, top demais. Ele traz seu, enfim, tem aquela situação que os irmãos vêm, ele traz os irmãos, traz o pai. José está governando. Seu irmão mais novo, Benjamim, ele está ali com seu irmão. Eles vão para uma terra chamada Gósen, que era dentro de Israel, mas um pouco afastado daquela civilização ali, daquele momento. Ali eles começam a crescer. O rei o faraó, o rei do Egito, morre. Os irmãos e José e Jacó morrem. Se levanta um novo rei no Egito. Se levanta um novo faraó. Um faraó que não conhece a história de Moisés, ou pelo menos não quis conhecer, ou não fez questão de ter relevância. De repente esse faraó, ele fala assim: esse povo é muito próspero, é muito grande, é muito abençoado. Se de repente invadirem o Egito e se juntarem com esse povo, eles vão vencer a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos oprimir esse povo. Vamos fazer o povo trabalhar. O povo trabalhando demais vai chegar cansado. Chegando cansado, não vão deitar-se, né, ali com a sua companheira, né? Então não vai ter prosperidade, não vai ter crescimento. Essa é a intenção de Faraó.
Só que o povo, mesmo cansado, trabalhando 12, 14 horas, chegava em casa e, enfim, acontecia a prosperidade dos filhos nascerem. O Faraó fala: rapaz, esse povo é valente, nós precisamos oprimir, vamos bater, vamos espancar, e começa a espancar. E de repente nada acontece, o povo continua crescendo. E eu acho lindo isso aqui, porque está tentando parar o crescimento do povo de Deus. Antigamente, gente, Faraó tentou parar o crescimento do povo de Deus, mas não conseguiu. Babilônia tentou atrapalhar o crescimento do povo de Deus, mas não conseguiu. Senaqueribe tentou parar o crescimento do povo de Deus, mas não conseguiu. Roma tentou parar o crescimento do povo de Deus, mas não conseguiu. Roma tentou parar o crescimento da igreja. Montaram-se coliseus para matar os cristãos, porque se eu matar um cristão, ninguém mais vai querer ser servo de Deus. Mas para cada cristão que morria na arena, 1000 cristãos surgiam naquele momento. Talvez Satanás está tentando parar o teu ministério, só que Deus está falando: nada para o crescimento da igreja, nada para o crescimento do povo de Deus. Eu vou liberar uma palavra. Podem tentar parar o ministério Casa na Rocha, mas nada vai parar o crescimento, queira Satanás ou não, queira oposição ou não. Nada para o crescimento. De Piabetá para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Brasil, do Brasil para as nações. Deus está falando: eu dou crescimento, eu dou crescimento, eu dou crescimento. É igual omelete, né? Vai batendo, vai crescendo. Crente na prova, tentaram parar João, jogaram João dentro de um tacho de azeite quente. Onde vai parar crente pentecostal jogando dentro do azeite quente? Meu irmão, nada para o crescimento da igreja. Aí Faraó falou assim: olha, eu vou matar as crianças no parto. Chamou 2 parteiras, Sifrá e Puá. Mata as crianças. Sifrá e Puá, porém, temeram ao Senhor. Elas não matam as crianças. Dentro dessa leva nasce o famoso Moisés, que a gente vai citar aqui. Sifrá e Puá temeram ao Senhor. Aqui em Piabetá não tem, mas Suruí tem pessoas que às vezes gostam de matar sonho das pessoas. Meu bispo fala uma frase, bispo Davi, se um dia me assistir essa mensagem, ele vai saber. A frase que meu bispo fala: nós temos que colocar água nos medos das pessoas e gasolina nos sonhos das pessoas. Tem pessoas que você fala assim: ah, vou abrir um negócio. Ih, abrir negócio? Aqui é muito ruim, é muito imposto, não sei o quê, aqui não tem movimento. Vou abrir uma igreja? Não, vou trabalhar de carteira assinada. Não, tudo que você fala que vai fazer, a pessoa fala que vai dar errado. Vou casar, tu não sabe o sofrimento. Vou ter filho, é doideira nesse mundo. Tudo que você vai falar, ele quer matar teu sonho. Só que Sifrá é um tipo de pessoa que, se depender dela, os projetos de Deus vão fluir. Se depender, se ela pegar na mão, ela não vai matar sonho de ninguém. Se depender de Sifrá e Puá, ela fala: toma aqui, mãe, esse menino vai crescer e vai ser abençoado. Deus está levantando aqui em Piabetá uma geração de Sifrá e Puá, que, se depender de mim, de você, os sonhos dos nossos irmãos vão se levantar, vão se erguer e vão avançar. Sifrá e Puá. Nesse período nasce Moisés. Aí depois, gente, o rei do Egito manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Aí entra o texto que a gente estava lendo aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3, que a gente vai citar aqui nessa pregação. O texto fala que Moisés nasce. Capítulo 2 diz assim, versículo 1: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Eu acho lindo isso aqui. Para quem está solteiro ou solteira, o texto aqui dá uma a entender. Claro que é cultural, gente, eu sei, mas Levi casa com a tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi tem que casar com alguém da tribo de Levi.
Tem pessoas buscando lá fora o que Deus preparou aqui dentro. Oh, meu Deus do céu, Deus está falando com alguém. Para de buscar lá fora, nesse mundão, o que Deus preparou, um varão bonito para você aqui. Pode ser feinho, mas de Jesus. Amém, pode ser. Deus está falando, olhe para dentro, olhe para a tribo de Levi. As irmãs estão rindo ali, meu Deus do céu. É melhor um feinho de Jesus do que um bonitinho sem Jesus. Eu vou converter o bonitinho? Não vai. Pois bem, nasce Moisés. Moisés, a Bíblia não fala o nome dele no original quando ele nasce. Moisés é dado esse nome quando a filha de Faraó tira das águas, que significa tirado das águas. Então o nome Moisés é dado pela filha de Faraó e não sabemos o nome que a mãe escolhe, Joquebede escolhe para Moisés. Enfim, mas é Moisés. Moisés é muito bonito, o texto fala. O texto fala que Moisés é bonito, porém tinha que se esconder. O mundo grita, o que é bonito é para se mostrar. A igreja continua gritando, o que é bonito é para se preservar. Oh, meu Deus do céu. Isso é para tudo na vida e também para sonhos e projetos. Talvez você entrou aqui e você fala teu projeto para todo mundo, teu sonho para todo mundo. Vem o Facebook e fala, no que você está pensando? Aí você, estou pensando em abrir um negócio. Deus está falando, guarde seus sonhos e projetos, porque projeto de Deus, por mais que é bonito, tem que esconder. E eu lhe pergunto, esse projeto de Deus que é bonito, por mais que está escondido, ele está travado o crescimento dele? O texto fala que Moisés estava crescendo, escondido, porém crescendo. Esse escondido aqui é um mistério de Deus. Porque todo mundo, gente, quase todo mundo, a maioria das pessoas, elas querem aparecer. Isso é natural da gente. A gente quer ter aquele momento de falar, eu que fiz, eu que sou. Só que o segredo para o crescimento do cristão e da vida cristã é justamente entender que nós temos que se esconder. Deus está falando, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele fez e faz através de você. Elias está no auge do ministério profetizando no palácio e Deus fala, vai e se esconde no ribeiro de Querite. Querite no original significa cortar sobre medida. Deus está falando, Elias, você é o cara, você profetizou no palácio, mas agora se esconde, porque eu preciso te cortar sobre medida. Lembra do trigo e do joio, a parábola que Jesus conta? Eu busquei entender uma diferença, e é muito igual mesmo, não dá para separar, mas tem uma diferença básica. A diferença é que o joio, quando vai crescendo, ele não gera fruto, ele não gera grãos ali, fruto. E à medida que ele vai crescendo, ele vai endurecendo sua raiz, ele vai empinando, ele vai ficando todo frondoso, e ele vai, é mais ou menos assim, eu sou o cara, se eu não pregar o fogo não desce. Aqui em Bebetá não tem isso, né? É mais lá para Suruí, se eu não cantar o fogo não acontece. Se eu não fizer, sabe, é tudo ele, é tudo ele, é tudo ele. Já o trigo, ele vai produzindo, e à medida que produz, pesa, e à medida que pesa, vai se escondendo, se escondendo, se escondendo. Está se escondendo, mas está produzindo. Está se escondendo, mas está gerando. Está se escondendo, mas está produzindo. Deus está falando, quanto mais você se esconde, mais você produz. Quanto mais você se esconde, mais você produz. Capítulo 3 de João, chegaram para o Batista e falaram, Batista, ô Batista, você acabou de batizar aquele cara que você chamou de cordeiro, e aquele cara lá, ele está crescendo mais que tu, João, faz alguma coisa. João 3,30, João fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou repetir, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A glória aqui na Casa da Rocha não é dada a pastor, músico, ministério de louvor. Aqui a glória, quem aparece aqui é Jesus de Nazaré. O grande aqui é Ele, o grande aqui é Ele. Aqui é tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E se você veio adorar Ele, comece a adorar. Comece a adorar. Cresce o teclado, vai, comece a adorar. Ele está aqui, Ele está aqui. Comece a adorar. Comece a adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia.
Moisés estava escondido, porém crescendo. Chega uma hora que não dá para esconder mais. O texto fala que a mãe joga no beira do rio Nilo. Eu vou correr com a mensagem, mas tem algo muito forte no rio Nilo. Porque rio Nilo é consagrado aos deuses. Inclusive o rio Nilo é considerado um deus. No Egito tinha vários deuses, Deus Ra, Osíris e um monte de deus. E dentre eles o rio Nilo. E no rio Nilo acontecia promiscuidades, sacrifícios de crianças no rio Nilo. Mas quando colocam um menino no meio do rio Nilo, e a filha de Faraó ouve o choro, pega um bebê, a primeira coisa que ela fala é: esse menino não é egípcio, esse menino é um hebreu. Porque por mais que ele está no meio do rio Nilo, que é um lugar mundano, olharam para ele e falaram: está num lugar de sacrifício para deuses, está num lugar mundano e promíscuo, mas esse cara é diferente, ele tem um jeito diferente. Talvez neste momento aqui você até tentou desviar, até tentou ir para o mundo, até tentou se envolver com a turminha, mas você não consegue se envolver. As pessoas não conseguem te envolver porque você é diferente. As pessoas olham para você mesmo desviado e falam: Pai do Senhor, meu irmão. E às vezes você ora, você quando se vê está orando. Deus está falando, mesmo você se afastando, você continua com uma promessa. Ele está falando: eu não vou te perder para o Egito, eu não vou te perder para Faraó, eu não vou te perder para esse mundão. Você é minha, você é meu. E hoje eu te resgato com mão forte e vou trazer uma Canaã para você morar. Ah, Nilo, Nilo, Nilo. Moisés é resgatado pela filha de Faraó, é criado por ela. Para correr com a mensagem, ele cresce na casa de Faraó, tem 40 anos. Olha só como é que a história mudou, ele está 40 anos. 40 anos de idade. De repente ele vai visitar seus irmãos. Ele vai na terra onde está todo mundo trabalhando. Olha que legal essa cena, gente. Vale pincelar essa cena aqui para vocês. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. O egípcio maltratando, brigando, esculachando, afrontando. O sangue de Moisés, apesar de ser o homem mais manso da terra, olha só, homem manso, ele fere a rocha, ele é manso. Imagina o mais bravo, né? Mas vamos lá. Moisés vai lá e mata o egípcio, enterra numa areia ali, mal enterrado, né? Enfim, né? Parece ter gato, ele enterrou ali, mas enfim, enterrou na areia. De repente, no outro dia ele vai lá, tem um hebreu brigando com um hebreu. Quando ele viu um hebreu brigando com um hebreu, ele não mata, ele vai separar. Ao separar, os hebreus falam: você vai fazer igual você fez ontem com o egípcio? Vai matar algum de nós? Ele descobre agora, ele vai fugir. Mas deixa eu pincelar isso para vocês. No primeiro dia, é um egípcio maltratando um hebreu. No outro dia é um hebreu maltratando um hebreu maltratando um hebreu. No primeiro dia um egípcio maltratando um hebreu. No outro dia um hebreu maltratando um hebreu. E um egípcio maltratando um hebreu até entendo. Agora um hebreu discutindo e maltratando um outro hebreu. Egípcio falar mal da gente eu até entendo. Egípcio querer ver o mal da gente eu até entendo. Egípcio dar indireta eu até entendo. Porque eu não consigo entender hebreu brigando com hebreu. Egípcio falar mal da gente eu até entendo. Ele tem outro Deus, tem outro povo, tem outro sangue, tem outra palavra sobre ele. Só que um hebreu brigando com um hebreu não faz sentido. Irmãos, alguém lá de fora que não é cristão ou que não quer nada com Jesus, eu até entendo, gente, falar mal da gente, criticar, afrontar, isso é normal. O que eu não entendo é irmão brigando com irmão, discutindo coisa que não faz sentido. Deus está falando, hoje não é momento de hebreu brigar com hebreu, mas é momento de dar a mão, porque a gente vai morar no mesmo céu. Nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo sangue sobre nós, que é o sangue do Cordeiro. Hoje é noite de hebreu se juntar com hebreu. Moisés foge, gente, para o Egito, para Midian. Fica mais 40 anos em Midian. Mais 40 anos em Midian Moisés fica. Total de 80. Moisés ali, ele se casa, ele está fugitivo porque matou um cara, ele está fugindo. 40 anos. Passa os 40 anos e entra no texto que nós lemos.
O texto que nós lemos, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Reuel, ou Jetro, que é o mesmo nome ali. Jetro, seu sogro, ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Ele vai até um monte, ao Monte Horebe, ele vai ali e ele vai levar as ovelhas, o gado, né, o rebanho, melhor dizendo. De repente, ele vai ver uma sarça pegando fogo. E aqui eu já vou começar a finalizar a mensagem. Ele viu uma sarça pegar fogo. Sarça é um arbusto espinhoso. Sarça é um arbusto comum no deserto. Sarça é um arbusto que até era comum pegar fogo. O que não era comum, uma sarça pegar fogo e não se consumir. Era normal ela pegar fogo, se consumir e acabar o fogo, porque era muito quente, e um arbusto seco era normal acontecer isso. Sarça é um arbusto espinhoso, e Moisés está passando ali com gado ali e tal, ele está passando, de repente ele vê uma sarça pegar fogo, ele tem aquela impressão, e ele virarei para lá e verei tal visão. Ao virar, ele vai ter um momento que ele vai chegar para perto para ver, e vai acontecer algo extraordinário. Primeira aplicação que eu faço, gente, que essa sarça é eu e você. Nós somos espinhosos. Nós temos erros, nós temos momentos de fraqueza. Esse arbusto, esse espinho aponta para o pecado. Por que aponta para o pecado? Se você vê, não havia espinhos antes do pecado na terra. O pecado ali, depois do pecado, a terra cria espinhos e abrolhos. Mas olha que legal essa aplicação aqui para vocês. Quando Jesus morre, colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos é colocada na cabeça de Jesus. Lembra quando o rei vencia a batalha? Davi fez isso. Era colocado na sua cabeça a coroa do rei que perdeu. Ao colocar a coroa do rei que perdeu, ele está declarando para todo mundo: eu venci a batalha e venci o rei do antigo reino. Jesus, com uma coroa de espinhos, está declarando e mostrando para todo mundo espiritual ver: eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o pecado. Esse espinho aqui reflete para nós, cheio de falha. Mas o que chama a atenção em nós não é o espinho, mas é o fogo que nos envolve. Você está aqui, gente, não é porque você é bonzinho, é boazinha, é bonzinho. Você só está aqui porque tem algo que te envolve, chamado graça de Deus, a presença do Espírito Santo. Você só está aqui porque você está envolvido pela graça de Deus. Eu termino aqui. O Ministério de Louvor pode me ajudar aqui? Puder vir aqui? Os irmãos podem continuar sentados. Eu vou fazer um momento aqui e terminar a mensagem. Só pedir para o Ministério de Louvor. Pode ser Me Atraiu? Que acho que tem tudo a ver com a da Gabriela Rocha. E a gente já encerra, gente, em poucos minutos. Moisés vai ter uma contemplação de uma sarça. E é um dia comum para Moisés. Não é um dia extraordinário, não, é um dia comum. Mas em dias comuns Deus costuma fazer coisas extraordinárias. Talvez você entrou aqui falando, talvez pensando em mais uma quinta. Mas quem sabe nessa quinta comum não é o dia que Deus marcou um encontro para transformar a tua história, para mudar a história da tua esposa, para mudar a história do teu esposo, para mudar a história dos teus filhos, para mudar a tua história financeira. Quem sabe nesta noite não é o extraordinário acontecendo em dias comuns, nesta noite para você. Quando o chefe de louvor vai louvar, eu já vou aplicar o resto no final da mensagem. Pode louvar. Eu poderia estar, adore o Senhor, em vai. qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei esconder, Sim, Jesus. o medo de não viver, mas sua glória me atraiu,
consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E a voz até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia estar. Isso, adore, adore, em vai. qualquer outro lugar. Começa a adorar, mas começa a tua adorar. glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Oh Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Moisés vai ter um encontro. Moisés vai ter um encontro com a sarça. Eu acho extraordinário esse encontro porque quando ele se vira para ver a visão, ele vai dar passos em direção à sarça. Uma voz fala com Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E essa voz que está no meio da sarça começa a direcionar Moisés para o propósito de vida de Moisés, que era libertar o povo de Israel. O que chama a atenção de Moisés é o fogo da sarça. Mas o que transforma o propósito de vida de Moisés é a palavra que a sarça libera. Gente, eu amo o fogo, gente. O fogo é extraordinário. Os moveres de Deus é extraordinário. O manto é muito bom, gente. Eu amo o fogo, eu sou atraído pelo fogo. O fogo nos mexe, nos convence, nos atrai. Os milagres, prodígios são extraordinários. Mas o fogo por si só, ele não muda a vida de ninguém. O fogo, ele atrai. Mas o que transforma a vida de um ser humano é a palavra que a sarça libera. Aleluia. O fogo é bom demais. Eu vim para o culto chorar, levantar a mão. Mas o que muda a minha vida é eu dar ouvidos ao que a palavra diz e praticar o que a palavra diz. E nesta noite eu tenho um recado para você. Tem fogo e tem palavra neste lugar. Tem fogo e tem palavra neste lugar. Nesta noite, tem fogo nesse altar, mas também tem palavra para mudar a tua história. Nesta noite tem fogo, tem poder de Deus, mas tem palavra para convencer o pecador. Tem palavra para mudar a tua história. Nesta noite seja cheio do fogo e da palavra, do fogo e da palavra, do fogo e da palavra. Tá indo. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua
essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto a glória vale mais de 1000. Que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que 1000. Eu fiquei me perguntando o que significa tirar a sandália dos pés. Existem várias explicações, teorias, pensamentos. Por exemplo, existem pessoas que vão dizer que essa sandália representava o Egito, e é legal. Ou a terra, a areia do Egito, também é legal. Ou que a gente tem que ter contato com a terra que é santa, também é legal. Tem vários. É top, eu não estou falando, é top. Mas uma delas que eu aprendi, e eu vou passar para vocês verem, eu achei muito interessante. Quero compartilhar com vocês essa visão sobre esse texto. A mídia, mano, abre para mim Ruth 4:7. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato, dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Esse texto aqui é o Boaz, indo até o parente que era mais próximo de Ruth, no caso do marido de Ruth e do sogro de Ruth. Havia um parente mais próximo que tinha mais direito do que Boaz. E Boaz queria remir Ruth, queria remir Noemi, queria trazer para perto e conquistar, redimir as terras. E ele vai até esse parente mais próximo e fala assim: olha, Ruth está aí, Noemi está aí. Ele fala assim: ó, quero as terras. E esse cara: ó, mas você vai ter que se casar, tal. Esse parente mais próximo agora, para poder entregar o direito, ou seja, assinar uma escritura, né? É como se fosse um contrato. Para poder oficializar esse contrato, ele tirava a sandália dos pés, ele entregava, ele mostrava ali. Isso era um sinal de passar o meu direito para a pessoa na qual na frente eu estou tirando a sandália. Conseguiu entender? Moisés agora está diante do Senhor ali, o anjo do Senhor, uma teofania. E o anjo fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Quando Moisés tira a sandália dos pés, Moisés está passando uma propriedade para Deus. Mas que propriedade, Isaac? A propriedade chamada Moisés. Porque depois de Êxodo 3, Moisés nunca mais foi o mesmo. Moisés nunca mais foi o mesmo. Nunca mais se guiou, se orientou. A partir daquele momento, Moisés agora é propriedade do Senhor. Hoje Deus está falando: tire as sandálias, entregue todo o seu direito para mim, entregue a sua vida para mim, entregue a sua história para mim. Eu quero mudar a sua vida. Hoje é noite de tirar as sandálias. Pode louvar? Fica à vontade, que vocês topem estar aqui. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Acenda um fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho.
onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Começa a clamar, começa a clamar. Apresenta para Deus agora a área que Ele precisa reinar. Tira as sandálias agora, começa a orar, vai. Isso no mundo espiritual, começa a clamar. Isso. Se você sentir de orar por quem está do seu lado, ore. Se você sentir de clamar por quem está do seu lado, clame. Vamos clamar. Estamos em guerra, bateria. Estamos em guerra, começa a clamar. Isso, clame. Clame. Oh Jesus, oh Senhor, eis-nos aqui, Pai. Te entregamos nossa vida, Pai. Te entregamos nosso ser, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis aqui a tua igreja, Pai. Ó Senhor, reina em nós, Pai. Queremos mais de Ti. Queremos queremos mais de Ti. Queremos sair daqui transbordando, Senhor. Reina em nós. Enche, Senhor. Choremana lavadaciando, revaia. Doreba subicando que mana lavadaciando, revaia. Enche, Senhor. Aleluia. E eu encerro aqui. Se porventura você entrou aqui afastado ou afastada dos caminhos do Senhor Jesus, ou nunca foi cristão e quer fazer uma aliança com Jesus, quer tirar as sandálias e entregar sua vida para o Senhor, levanta uma de suas mãos que eu vou orar por você. Você que está afastado ou afastado, que não é cristão e precisa se render totalmente hoje, sair daqui com a vida assinada no contrato de Deus. É só levantar suas mãos que eu oro por você, o pastor ora por você. Se não tem, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te prosperar, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus.